Obrigada. Primeiro eu quero agradecer aí, né, pela receptividade de vocês. Obrigada por isso. Obrigada, Valdir, Márcio Marega, todos os envolvidos aí. Não posso deixar de comentar aqui, né, a curadoria do evento, que está sensacional. De fato, eu sempre digo, né, que entrar numa biblioteca sozinho é encontrar um monte de livros, mas quando você entra numa biblioteca com um curador, fica muito mais fácil de encontrar o conhecimento. Então, Marega, parabéns e obrigado pela sua entrega aí. Estou muito feliz com isso. Pessoal aí do Léo e Flávia, né, do Personal Empreendedor. Que bom, viu, ter esse contato com vocês. É um prazer também iniciar esse compartilhamento, essa troca juntos. Eu vi aqui pelo YouTube, estou acompanhando aqui também pelo YouTube, viu, pessoal? E temos mais de 600 pessoas ao vivo. Que honra, viu? Que honra estar com vocês nessa tarde e obrigada aí também a vocês que acompanham, né, e que estão nesse momento conosco. De fato, pretendo aqui agregar e fazer bom uso aí, né, do tempo tão precioso de vocês. E vamos então caminhar, né, para esse tema, e eu quero já aproveitar e fazer um link aqui, que todas as ferramentas que o Fernando apresentou e tudo isso que já foi sendo compilado como informação e conhecimento, né? Que já foi entregue aqui hoje, tanto conhecimento, né, pessoal? O primeiro ponto que a gente vai aqui ter como o nosso start, como a nossa linha de partida, é que quando falamos de gestão, eu costumo dizer que são duas asas do mesmo pássaro. Uma asa do pássaro é a gestão, são os indicadores. E, de fato, todos esses indicadores que foram apresentados aqui, eles são as ferramentas que nós vamos usar para direcionar a liderança. Então, quando eu falo de uma academia do futuro, obviamente que eu não posso deixar de falar antes de uma visão que está aí no material compartilhado pelo Fernando sobre a proposta de valor do negócio, quais são as dores, quais são os analgésicos de cada uma dessas dores, quais são os ganhos que o cliente passa a ter a partir de cada oferta que você faz. E aí eu já vou traduzir isso de forma muito prática, que quando eu falo de oferta, isso envolve, pessoal, absolutamente tudo. Eu vou começar dando um exemplo de oferta, porque no Brasil a gente tem um costume de usar a mesma palavra para vários contextos diferentes. E por um equívoco, a gente acaba usando de forma mercadológica a palavra oferta como se fosse a mesma coisa que desconto. Quando a gente vai lá, né, na banca do hipermercado e tem uma promoção de qualquer coisa, normalmente o que está escrito lá é oferta. Aquilo lá é um produto que está sendo oferecido com um preço abaixo e isso pode ser caracterizado como desconto. Mas oferta é tudo que a gente, de fato, oferece para o cliente. E aqui, quando eu falo, então, de otimizar a sua proposta de valor, naturalmente essa proposta de valor está incluindo as dores e os analgésicos, os pontos positivos que você vai acrescentar para o cliente na sua oferta. E o que pode ser essa oferta? Pode ser o seu serviço de personal trainer, pode ser um produto novo que você vai lançar na sua academia, pode ser o seu produto online, que hoje você atende de forma presencial e vai passar a atender online, ou seja, tudo isso que nós caracterizamos como oferta, e agora sim, com a definição, né, do termo oferta, de fato, é aquilo que você oferece para o cliente, não necessariamente vai ter um preço baixo. Aliás, a gente otimiza, melhora a proposta de valor justamente para que a gente consiga ter maior valor agregado e, por consequência, melhor ou um preço justo daquilo que é entregue. Então, eu vou pedir o Léo aí para disparar essa apresentação. Eu fiz essa conexão aqui só para a gente começar a pensar juntos a respeito do conteúdo anterior e de como a gente vai ligar essas duas asas do mesmo pássaro. Uma é a gestão e a outra asa é a liderança. A liderança sempre vai precisar da gestão como parâmetro de desenvolvimento. Porque senão
a gente começa a trabalhar em cima do eu acho que você precisa se desenvolver nisso, mas eu acho com base em quê? Eu vejo isso com base nos indicadores que estão apresentados e pelos resultados pretendidos, o comportamento não está alinhado com o que é pretendido de resultado e os indicadores que estão sendo apresentados. Olha como é que a gente fecha um ciclo e com isso, aqui, ó, já fica com essa daí, primeiro plano de ação do dia. Eu costumo dizer que reunião sem plano de ação é bate-papo. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje já é começar com um plano de ação para que você usufrua desse tempo já sabendo o que você vai ter que fazer a partir de segunda-feira para colocar tudo isso em prática. Se lembre, indicador de desempenho e resultado pretendido depende da gestão de pessoas. E a gente usa justamente esses indicadores de gestão para nortear a gestão de pessoas. E para onde a gente vai nortear a gestão de pessoas? Para a Academia do Futuro. Bora lá falar desse tema inovador para muitos, mas para quem já está acompanhando o movimento do mercado aí, já me viu falando sobre isso algumas vezes, né? Há 15 dias atrás eu tive uma palestra com o Confef, na semana passada também eu estava envolvida em um outro evento, e tudo isso falando do mesmo tema, pessoal. Qual que é o primeiro ponto para a gente entender que o cenário mudou? O cenário mudou porque o cliente já não é mais o mesmo. Não é à toa que está aí para a gente essa imagem de um par de tênis, uma corda, um top, um celular, uma garrafa, mas quem é o cliente que usa essas coisas hoje em dia? E quem é o cliente que usufrui disso atualmente? É aqui que está a grande diferença e o grande ponto que nós precisamos avançar para a gente entender o que é a academia dos dias atuais e o que será a academia do futuro, ou melhor dizendo, como será. Porque aqui o que está em discussão não é se a academia do futuro vai existir. A discussão que está em pauta aqui é se eu e você estaremos lá. Porque essa academia do futuro, ela já é uma realidade. Pode passar aí, Léo, por gentileza. Eu vou rapidamente me apresentar aí para vocês, né? A Flávia já gentilmente, né, compilou algumas informações, mas com muito orgulho. Eu sou profissional de educação física, me formei em 2005, passei por todas as áreas que vocês puderem imaginar aí juntos, né? Passei por todas as áreas de estágio, coordenação técnica de equipe de musculação, ginástica coletiva, enfim, todas as áreas da educação física, de academias eu vivenciei. E sou muito feliz por isso, aprendi muito, e tudo isso aí, então, né, que é entregue ou que em forma de conhecimento a gente pode hoje juntos compartilhar, só faz sentido, porque de fato é com o objetivo de transformar vidas, de desenvolver pessoas e principalmente de elevar a educação física para um próximo nível que a gente ainda não viu, mas eu tenho muita certeza que muito em breve a gente vai ver essa mudança. E principalmente essa mudança começa na mudança de mentalidade dos profissionais. E é sobre isso que a gente começa a falar então a partir daqui. Vamos falar de mudança de mentalidade. Vamos junto? Pode passar, Léo, por gentileza. E para falar de mudança de mentalidade, eu quero compartilhar com vocês a partir dessa imagem aí, né? Vamos pensar junto. Aonde é que nós estamos errando? Quando nós olhamos para esse cenário aí, que 95% da população brasileira ainda não faz atividade física em academias. E quando eu falo desses 95%, esse número é muito simples quando a gente olha aí, né? Pelo menos eu estou aí há quase 20 anos nesse mercado e ele já foi 3,78, 4,2, 4,5, 5,1, 4,9 e aí um pouquinho que melhora começa a cair de novo. Qual é o ponto, então, que nós precisamos resolver ou qual é a mudança que nós precisamos viver para que a gente consiga alcançar esses 95% de população que ainda não foram alcançados pela ginástica em academias.
E aí talvez você possa, junto comigo, pensar no seguinte, tá, mas são 95%, mas a gente ainda tem um percentual dessas pessoas que tem uma outra prática de atividade física. Ok. Dado de 2021, a população brasileira, no período de pandemia, tinha 60% de sedentários. Em 2022, a CNN divulgou uma pesquisa que 70% da população brasileira já é de sedentários. Ou seja, de fato, nós estamos falando de algo muito mais expressivo do que tão e somente a nossa condição de atuação ou qual é o percentual de população que a gente está falando sobre ele. Porque se 70% da população é de sedentários, agora nós começamos a caminhar em uma direção que, de fato, o nosso concorrente não está ao nosso lado, não é o personal, não é a academia vizinha. O nosso concorrente é a nossa própria prestação de serviço, que ainda não alcançou essa população. Pode passar, Léo, por gentileza. Eu quero fazer uma consideração com vocês a respeito do que é esse indicador que está aí na tela. Esse indicador que se chama IPP. Esse indicador que é o índice de penetração do produto. Como é que nós fazemos a referência desse indicador? Em gestão, a gente sempre analisa quanto de alcance uma população tem de acordo com a oferta que está sendo feita. Isso é a penetração do produto, ou seja, quanto de aderência esse produto tem no mercado. E aí, como eu acabei de dizer, né, nós temos 5% de penetração no mercado. Pode passar, Léo. Eu quero citar para vocês um exemplo de um outro produto, que é o chocolate. Com dados do mercado brasileiro de produtores de cacau, o chocolate tem 78% de penetração no mercado brasileiro. Isso quer dizer que ele está presente em mais de 90% dos lares do Brasil. Quando eu faço essa referência de quanto de penetração do produto a gente tem e a comparação com um outro produto que é muito mais aceito, é só para te dar uma referência de quanto de oportunidade a gente ainda tem. E analisando essa oportunidade e tudo aquilo que nós podemos construir em termos dessa oportunidade, a gente não vai reinventar a roda. Vamos lá, Léo, pode passar, por favor. No fundo, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente faz uma análise simples de um produto que tem baixa penetração no mercado, o investimento, montar uma academia hoje não custa menos do que 1,5 milhão, 2 milhões de reais. O investimento é alto. E se nós temos uma baixa capacidade do prestador de serviço, nós estamos diante de um modelo falho. Nós estamos diante de um modelo que não avança justamente porque o risco do investimento é alto, a penetração do produto é baixa, e aí eu olho para o cenário atual e vejo que, quando eu digo isso, pessoal, e principalmente, né, falando para vocês de uma atuação mercadológica que é constante da minha parte, eu tenho encontrado muita, mas muita dificuldade de contratação de professores, e todos os gestores que estiverem aqui provavelmente vão compartilhar dessa mesma dificuldade. E, naturalmente, isso não é uma dificuldade só da educação física. Isso é uma dificuldade do Brasil. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, e reitero e corroboro com essa posição, que o Brasil não tem desempregados, o Brasil tem desqualificados, porque vaga de emprego tem. Vaga de emprego tem muitas, o que a gente não encontra é qualificação. E por isso, nada melhor do que já começar dizendo aqui, né, a importância de você começar a se antenar nesse futuro, nesse cenário de inovação, e identificar o quanto é possível numa certificação, como o Personal Lifer, por exemplo, esse salto de capacitação sua, profissional de educação física, como um prestador de serviço, que não está, gente, não é 1 ano, 2 anos de diferença do mercado atual, não. É 5 anos na frente do mercado atual. Então,
Quando a gente começa a falar, e o nosso objetivo aqui de falar de academia do futuro, a gente precisa entender primeiro essa parte inicial. Eu comecei falando sobre a gestão e como a gestão vai ser um movimento positivo para que a gente tenha novas formas de fazer o que fazemos. Só que no meio desse caminho é necessário dizer o que nós fazemos hoje. E, por consequência, o que nós fazemos hoje está claro aí que não está dando certo. Logo, chegou a hora de fazer diferente. E é sobre essa diferença que eu começo a falar a partir daqui. Pode passar, Léo, por gentileza. Como eu acabei de dizer, pessoal, o objetivo, e principalmente, né, em 2022, nós não vamos reinventar a roda. A roda já foi criada. O que é pretendido, então, quando eu falo de academia do futuro? Item número 1. Já existe, tá, pessoal? Eu não estou falando de coisa que um dia, que pode ser. Eu não trabalho com futurismo. Eu trabalho com dados, indicadores e, principalmente, com o que já está acontecendo. O que já está acontecendo é que muitas empresas lançam mão do próprio comportamento do cliente para usar isso a seu favor. E isso é feito através da ciência de dados. Como é que você, como personal, ajustando a sua proposta de valor, lembra lá, né? Os analgésicos para cada dor, a sua oferta efetivamente para o seu cliente e, naturalmente, os indicadores de desempenho e os resultados pretendidos. Dentro desse ciclo, como é que eu e você podemos construir algo que o cliente precisa se a gente não tiver informação do que é que esse cliente busca? E essa informação está nas nossas mãos. Celular, ciência de dados. Recentemente eu até falei sobre isso e quero só citar bem rápido esse exemplo aqui, para a gente falar justamente da ciência de dados e o quanto ela pode ser útil quando a gente fala de gestão e principalmente dessa academia do futuro. A ciência de dados hoje, ou seja, compilar dados para entender quem é o seu cliente, isso não está distante de você. Eu costumo dizer que para você encontrar o seu cliente ideal, você não precisa olhar para fora do seu negócio. Você só precisa ver quem é o cliente que está com você, que está há mais tempo, que você tem mais prazer de atender e que ele tem mais prazer de ser atendido por você. Quem é aquele cliente que você olha para ele e fala assim, gente, podia ser de graça que eu dava aula para esse cliente. Por favor, não estou dizendo que isso é para dar aula de graça, hein? Mas o que eu estou dizendo aqui é, quem é esse cliente? Começa a perceber que à medida que você vai mapeando o comportamento desse cliente, você vai identificando uma veia, literalmente, onde outras pessoas que pensam como ele também estarão. E é justamente aqui que a ciência de dados começa a nos ajudar. Mapeia qual que é o tipo de vinho que esse cliente toma. Qual é o tipo de restaurante, bar, que tipo de lugar que esse cliente frequenta. Qual é o tipo de amizade que esse cliente gosta ou tem no seu convívio. E isso você vai começando a entender qual que é a lógica de pensamento dele. E essa lógica de pensamento está muito simples lá no Instagram. Na rede social, você começa a identificar vários itens do perfil de comportamento e que vão começar a te dar indicadores para você personalizar a oferta para esse cliente. Até aqui, eu só falei do que já existe e agora eu comecei a falar do que já está disponível. Mas vamos falar dessa academia do futuro agora? Porque você vai precisar conhecer e mapear o comportamento desse cliente. Ele é sedentário por quê? Por que nós estamos falando de um comportamento de um cliente que não frequenta a academia? E qual é o motivo dele não frequentar a academia? É a música alta? É o ambiente? Quais são as variáveis que eu preciso compor para que esse cliente se sinta bem estando no ambiente comigo? E aqui eu estou falando do primeiro passo, item número 1, ciência de dados. Você precisa ter dados para depois começar a tomar decisão.
Eu costumo dizer, inclusive, que os dados, eles são informações preditivas, ou seja, são informações antecipadas de qual é o caminho que você deve tomar estrategicamente. Por que eu preciso de informação antecipada? Por uma coisa simples, para diminuir o meu risco. Foi exatamente o que o Fernando falou aqui agora há pouco. O risco tem que ser baixo. E se o risco precisa ser baixo, eu preciso mitigar esse risco com indicadores. Como é que eu faço isso? Analisando dados. Então, vamos lá. Pode passar, por favor, Léo? Essa curva aí é uma curva usada em todos os mercados. Isso não é exclusivo do nosso segmento. Isso não é exclusivo do fitness. Essa curva é usada em todos os mercados. E, em especial, nos mercados de inovação. Especificamente, o mercado de startup lança mão dessa ferramenta com muita frequência. Observa comigo que essa curva começa numa fase de emergência. O que é a fase de emergência? Vamos lá. Período de pandemia, talvez você não tivesse tanta habilidade com o universo online como você já precisou desenvolver e usa esse universo atualmente, mas naquele momento havia uma emergência. Foi construído um cenário a partir de uma emergência. Normalmente, produtos acontecem de uma demanda reprimida ou de uma situação percebida por algum empreendedor, que o cliente tem essa demanda e ele, então, faz ou exerce uma prestação de serviço ou faz um produto que vai solucionar essa demanda. Só que aí, depois disso, a gente entra numa curva de crescimento e vai para o topo dessa curva de crescimento até que a gente chega na maturidade deste produto, serviço e, consequentemente, na maturidade desse mercado. Só que olha o que acontece depois do período de maturidade. Vem o período de saturação. Se a gente olha para um cenário de 2008, 2010, gente, a gente ia nas feiras, todo dono de academia ia ficar rico. Todo personal trainer ia ficar milionário porque ia dar aula para artista. Todo esse cenário fazia parte da curva de crescimento do segmento. Acontece que a maturidade chegou, as ferramentas que davam certo antes, lá na curva de emergência e na curva de crescimento, as ferramentas não são funcionais para o dia de hoje mais, exatamente porque saturou. O cliente já não quer a mesma coisa de antes. E olha o que aconteceu. Chegamos no momento de saturação. Esse não é um privilégio nosso. Isso não aconteceu só com a gente. Portanto, isso não é o fim do mundo. Agora, o que eu preciso dizer para vocês é que isso pode ser, sim, o fim de um segmento que, se não mudar, aí sim ele está fadado ao fracasso. Porque no ápice da saturação, o cliente começa a consumir outra coisa. E quando o cliente começa a consumir outra coisa, a gente não precisa de muito esforço para saber que se o cliente começou a gastar dinheiro em outro lugar, a sua empresa está fadada a falir. Ou seja, o que eu quero te convidar a pensar é: o cliente hoje tem motivos para ficar e investir o dinheiro dele em você, na sua academia, na sua prestação de serviço, personal trainer, no seu trabalho, o cliente tem motivo para ficar? Porque quando nós olhamos para um mercado que faz há 30 anos a mesma coisa, o cliente não tem motivo para ficar. E é a partir daqui que eu estou falando da gestão do bem-estar. É a partir daqui que eu estou falando que para fazer mais do mesmo, o segmento fitness morreu. Para fazer mais do mesmo, o cenário de antes, de 30 anos atrás, este cenário não vai ser mais bem quisto e tampouco bem visto pelo cliente. Simplesmente porque a curva já aponta para isso. Chegamos na saturação. Mas vamos entender, tem solução para isso? Vamos lá, pode passar, Léo, por favor. Tá aí o nosso próximo passo. Olha o que acontece. Se, num dado momento, nós temos uma curva que antes era a curva vermelha, a curva emergente,
essa curva se tornou obsoleta. Veja lá que é exatamente a mesma curva. Essa teoria é a teoria da curva S. Esta mesma curva que já veio aqui e agora se tornou obsoleta, deu chance para uma curva atual. Opa, começou a surgir coisa diferente. Já tem alguém pensando em fazer diferente. E essa curva atual começa em um cenário onde alguém que lá atrás viu que a mudança era necessária começa a dar um passo na direção dessa mudança. Só que aqui eu ainda quero falar do próximo passo. Lembra do que eu disse para vocês antes? Não se trata de estar há 1, 2 anos à frente do mercado. Nós estamos falando de 5 anos, no mínimo, à frente de tudo que está acontecendo. E qual é a grande sacada dessa inovação? É fazer o que se faz atualmente, já pensando na diferença, mas começar a identificar essa curva emergente. Olha só como é que essa curva emergente ela tem um ponto bem central aqui, que é uma linha pontilhada aí no seu gráfico, que é alguém que viu essa diferença e todo mundo vai falar assim, isso não vai dar certo não. Porque no começo, todo mundo questiona, justamente porque a fase de crescimento ainda não começou. A fase, lembra que a primeira fase da curva é uma fase emergente, é uma fase de emergência. Nós estamos nessa fase. Nós estamos vislumbrando uma necessidade da população que está para além da atividade física. Explico por que ela está para além da atividade física. Porque no segmento fitness, a palavra fitness, inclusive, e aqui eu quero explicar por que eu dou o segmento como morto, tá? Porque a palavra fitness, ela vem de uma premissa que é alguém apto à prática de atividade física. Se eu estou partindo da premissa que eu preciso de alguém apto à prática de atividade física e tenho 70% de uma população que está sedentária, ou seja, clinicamente ela não está apta à atividade física, eu estou falando que o meu serviço não serve para 70% da população, onde eu tenho 5% de penetração. Então, pensa comigo que é uma conta muito lógica para a gente fechar. Se 70% da população não está apta a fazer atividade física, e eu já sei que a minha penetração é em cima de 5% apenas do segmento fitness atual, eu não atendo os 70% e dos 30% que sobra eu só atendo 5%. Isso é um segmento de mercado morto. Dou o segundo motivo. Nós não vemos conhecimento novo originando do fitness. Cadê a inovação desse segmento? Cadê quem está fazendo alguma coisa de diferente nos últimos anos? Continua fazendo mais do mesmo, faz a mesma coisa há 30 anos. A curva já mudou. E por causa disso, nós estamos falando de gestão do bem-estar. Por causa disso, nós estamos falando de, sim, atender esses 70% de sedentários que não estão aptos à atividade física, clinicamente falando, mas é nossa função, como profissionais de saúde, tornar essa população apta à atividade física. Por que eu te digo que eles não estão aptos? Sedentários, inflamados, com altíssimos níveis de estresse e ansiedade. Profissional de educação física, eu não sei se a sua formação foi muito diferente da minha, mas quando eu saí da faculdade, eu só estudei o corpo humano do esternocleidomastoide para baixo. Eu não vi absolutamente nada a respeito de cabeça, mentalidade, comportamento, e é exatamente aqui que está a chave da diferença. Se você quer ser um profissional que vai estar à frente do mercado e ser o profissional da academia do futuro, tenha atenção nisso que eu vou te dizer. A virada de chave está em entender da cabeça, tanto quanto nós entendemos dos músculos e das articulações. Porque o que nos impede hoje de alcançar 70% da população são justamente os hábitos de vida. E isso está na mentalidade, não está nas funcionalidades e capacidades físicas que a gente vive por estudar. Pode passar, Léo, por favor. E aí, nós estamos diante de um novo caminho. Afinal de contas,
Que caminho é esse? Pode passar, por favor, mais uma vez. Olha só, pessoal. Na academia atual, nós temos um professor para 30 alunos e contando, né? 30, 40, 50. Quem chama isso de atendimento, desculpa, mas eu faço duras críticas a esse modelo, porque eu não consigo conceber um profissional de atividade física, um profissional de saúde, que consiga atender sozinho 50, 60, 70 pessoas. Eu não consigo chamar isso de atendimento. Então, o nome que eu dou para isso é 1 para 30 e seja lá o que vier daí para frente. O que se faz no modelo atual? Avaliação física. Treino de força. Concebemos, então, resultados estéticos. E o que nós oferecemos como diferencial? Zumba, abdominal, bike indoor. E sempre vinculados a resultados estéticos. Emagrecimento, hipertrofia, corpo sarado. E qual que é o modelo que, então, eu venho propor? Ao invés de um professor para 30, um professor para, no máximo, 4 alunos. Agora sim, nós começamos a chamar isso de atendimento. Ao invés de chamar de avaliação física, porque não se trata de avaliar a condição, se trata de mapear em que condições esse corpo está para que eu comece a ajudar esse corpo a melhorar das condições clínicas e então se tornar apto a fazer uma atividade física de fato que entregue aquilo que esse corpo precisa. Por fim, nós temos um treinamento adequado à rotina de vida dessa pessoa. Pessoal, por favor, eu tenho taquicardia quando eu vejo um personal, e eu acompanho vários, quando eu vejo um personal postando na sua rede social, stories, feed, um aluno saindo de lá, morto, tá pago, não consigo nem descer a escada porque as pernas estão tremendo. De onde nós tiramos que exaustão é a única variável que importa no treinamento esportivo? Por favor, nós precisamos voltar a falar das variáveis do treinamento esportivo, que carga não é a única variável a ser controlada, que nós fazemos uma periodização para controlar volume e intensidade de toda uma cadeia de treinamentos e não apenas de um dia que o cliente foi embora morto e a gente acha bonito contar essa história. Em resumo, nós estamos falando de ciência para muito além de resultados estéticos e, principalmente, para muito além do que a gente tem feito nos dias atuais. Outro ponto em relação, falando dos resultados, né? Resultados clínicos e os estéticos virão se vierem por consequência. E por que eu estou falando virão se vierem? Porque tem muitos clientes, e aí eu estou falando de base de dados, que as pessoas estão hoje, nesses 70% de sedentários, inaptos à atividade física, e estão inaptos por condições clínicas, hipertiroidismo, hipertensão, diabetes tipo 2 e N outras patologias que deixam essas pessoas inaptas ao fitness, lembra, né? As altas cargas, ao treino de força. A gente precisa primeiro melhorar a condição clínica. O que eu faço primeiro com a condição clínica dessa pessoa para, por último, eu pensar no percentual de gordura dela? Para, por último, eu pensar se ela teve ganho de massa muscular, sim ou não. Não estou excluindo que todas essas variáveis, percentual de gordura, ganho de massa, isso sim vai fazer muita diferença no resultado clínico. Eu não estou excluindo isso. Eu só estou dizendo que, quando nós pensamos no resultado estético como um único objetivo fim, o resultado clínico fica esquecido, onde ele de fato mais importa. E quando nós olhamos para esses resultados clínicos, a consequência disso é treinamento esportivo de verdade. A consequência disso é personalização no atendimento. E não dizer para a pessoa que, já que ela gosta mais de dançar, a personalização é que ela vai fazer uma aula de zumba. Já que ela gosta de pedalar, eu tenho aula de zumba. Como se o cliente fosse o especialista e nós fôssemos meros emissores de um pedido, né? Trocando a palavra aí, tirador de pedido,
sendo que, na verdade, os especialistas estão do lado de cá. Nós somos especialistas em treinamento esportivo para a prescrição da atividade física. E a Academia do Futuro exige isso, que o profissional de educação física esteja, sim, posicionado como um especialista. Pode passar, Léo, por gentileza. E olha só, no modelo atual, de novo, né? Fitness, estética, resultados, e com quem que nós trabalhamos? Com o público fisicamente ativo, com 5% da população. Na Academia do Futuro, pode passar, Léo. Na Academia do Futuro, a gente trabalha e a gente fala de saúde, de biomarcadores, de corpo para a vida, e não apenas para o próximo verão, e de um público que está fisicamente inativo, mas que em breve estará fisicamente ativo, mais bem disposto para o trabalho, mais produtivo para as atividades do dia a dia e, por consequência, com um corpo mais saudável para as suas funções de rotina e não necessariamente com uma dieta restrita que vai entregar somente o treinamento de força e o 3 de 10 aí, né, já tão falado. Pode passar, Léo, por gentileza. E para isso, pessoal, eu volto no mesmo ponto. Onde está essa resposta? A resposta para a Academia do Futuro está no controle de dados. O que uma academia atual controla de dados do cliente é que dia que o plano dele vence. E aí, quando você vai num hospital, ele tem o prontuário dos últimos 10, 20 anos da sua vida e ele sabe contar detalhe por detalhe, num sistema, tudo o que aconteceu, desde o exame de sangue que você fez, qual médico que você consultou, se teve alguma intercorrência. Sabe onde está a diferença? Nos dados. A diferença está na informação que eu tenho sobre o cliente para que eu seja o especialista para dizer para ele o que ele precisa. E não fique esperando ele me dizer qual que é o objetivo que ele tem para os próximos 3 meses e se ele vai passar o verão na praia para que eu prescreva um treinamento para ele. Pode passar, por favor, Léo. De novo, né, pessoal? A ciência de dados, a resposta está nisso. E como é que eu consigo mostrar esses dados? Obviamente, mapeando mais dados. É imperceptível, muitas vezes, a qualidade do sono para quem está todos os dias dormindo e acordando. Mas quando você, depois de 1 mês de atividade física, pergunta para o seu cliente, de quando você chegou, você me falou que o seu sono tinha uma qualidade baixa e que você tinha insônia pelo menos 2 vezes por semana. Como é que está essa condição hoje? Eu estou dando o parâmetro daquilo que eu mesmo vou avaliar. Ciência de dados. Eu pergunto para o cliente qual que é o quantitativo e quanto é o qualitativo. Ó, de novo, estou usando a ferramenta lá. Quanto do qualitativo eu tenho de referência? E sabe qual que é o nosso qualitativo e quantitativo nas academias atuais? O percentual de renovação e ir lá chamar o professor para uma reunião de feedback quando a retenção dele está baixa. E, às vezes, a retenção nem tem a ver com o professor. Às vezes, a retenção é porque o aluno mudou de cidade, mudou de país, mudou de bairro, e é um cliente que não depende do professor a renovação dele. Mas como a gente não tem dados, a gente não tem informação, a gente fica refém do acaso. Eu gosto muito da frase do Edward Demings, que diz o seguinte: se você não tem dados, o que você tem é só a sua opinião. Ou seja, enquanto nós não tivermos dados para mapear, inclusive, a nossa entrega, a gente não vai ter nem argumento para conversar com o cliente quando ele disser que quer cancelar o plano porque ele não está tendo resultado. Se a gente não mapeou, a gente nem sabe que resultado que ele teve para dizer para ele. E a gente fica batendo lá na tecla da avaliação física, sendo que ela é útil, mas existem N outras formas de falar de mapeamento corporal e de integrar resultado que não seja só através de percentual de gordura, que não seja só através do ganho de massa, e resultados estes, inclusive,
que, ainda que importantes, vão fazer parte de um compilado de dados muito mais abrangente, onde eu vou mapear não só o qualitativo, de novo, percentual de gordura, ganho de massa muscular. Eu estou fazendo um mapeamento quantitativo, números. Agora, e a qualidade? Aonde eu posso mapear desempenho profissional, produtividade, melhora na qualidade de vida, diminuição do estresse, diminuição do quadro inflamatório. Por favor, pessoal, fazer um hemograma particular custa R$31. Um hemograma particular custa R$31. E a gente, às vezes, não sabe sequer ler o hemograma. Personal Lifer sabe, eu já sei que tem um módulo, inclusive, para falar só de leitura de exames, mas, como profissionais de educação física do universo atual, se a gente não tiver antenado nisso, a gente não vai sair do lugar, porque o futuro pede por isso. Aliás, o futuro não. A população atual pede por isso. A gente que não está preparado para entregar, mas está na hora de se preparar. Vamos caminhar para o fim? Pode passar aí, Léo, por favor. Ou seja, se nesse universo anterior nós estávamos focados aí na carga, no peso, nesse próximo momento, pode passar, Léo, nós estamos focados que o exercício é medicina. Em 90% das consultas médicas que hoje eu faço, e aí eu estou fazendo coleta de dados, tá, gente? Eu só falo daquilo que eu vivo, ou daquilo que eu já vivi, ou daquilo que eu tenho dados para comprovar. Em 90% das consultas médicas que eu faço hoje, a farmacologia, ou seja, o remédio, ele vem junto de uma outra receita, atividade física. Se não tem a farmacologia, se não tem o remédio, se não tem o comprimido, a atividade física faz parte da prescrição do mesmo jeito. Ou seja, a classe médica já tomou a consciência, e isso não é de agora, tá? Eles estão muito à nossa frente, mas eu estou enfatizando isso aqui. A classe médica já tomou consciência da importância da atividade física e nós é que precisamos nos preparar para conversar de igual para igual e para entender a necessidade desse que chega para a gente como paciente para depois se tornar um cliente. Muito bem, pode passar, por favor. Já fechamos aí, quero agradecer vocês. Pode passar, Léo, é o último slide aí e eu quero dizer para vocês, né, no final de tudo isso, o como importa. Antes de pensar na avaliação física, nos resultados numéricos, na ficha e na prescrição, se lembre, o como você entrega, aquilo que você entrega faz toda a diferença. O último slide aí é meu contato, pode passar, Léo, por favor. Fique à vontade, tem aí o meu @ lidiane.castilho, se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui, né, para trocar ideias, trocar informação, e vai ser um prazer contribuir, e acredito também que muitos de vocês poderão contribuir para o meu crescimento. Naturalmente isso acontece, né? A gente cresce juntos, então fiquem à vontade aí, me contactar também, vai ser um prazer falar e aprender com vocês também. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, sucesso, bom sábado a todos vocês aí, e vamos em frente, estou à disposição.